uma boa noite, la abençoada por Deus Pai, por Deus Filho, pelo Espírito Santo, para todo o Brasil, para todas as nações de las terras, que a paz do Senhor, que as bênçãos do Senhor seja com todos os povos, em todas as nações de las terras, até los confins de las terras, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os povos, em todas as nações de las terras, até los confins de las terras. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o tu nome, venha a nós o tu reino, seja las feitas las tuas vontades, assim las terras como o céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai las nossas dívidas e os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra de todo lo mal, em nome de Pai, de Filho, de Espírito Santo. Amém. Salmos 121. Deus, o fiel guarda dos homens. Salmos de Davi. Cântico de romagem. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e as terras, e não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te molestará, nem de noite la rua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardarás a tua alma de todo o mal. O Senhor guardarás as tuas entradas e as tuas saídas, desde agora e para todo lo sempre. Amém. Quando nós erramos os nossos olhos para os montes, nós erramos os nossos olhos para Deus, que fez o céu e as terras, que está acima de tudo e de todos, e o nosso socorro sempre vem de Deus, lá onde nós estiveres em qualquer lugar de las terras, o nosso socorro vem direto do alto, e Deus não permite que nossos pés vacilem em tempo nenhum. O guarda de Israel não dorme e nem cochila. Nós dormimos as noites, mas o guarda de Israel não dorme e está lá sempre vigiando o nosso sono. O Senhor é quem nos guarda la nossa alma. O Senhor é a nossa sombra, la nossa direita. De dia o sol não faz mal para nós, nem de noite la rua. De dia as pessoas não faz mal para as outras, que colocam a confiança em Deus. Nem de noite la rua, nem la noite não faz mal para as pessoas que confiam em Deus e que têm a proteção de Deus em qualquer lugar de las terras. O Senhor guarda a nossa alma de todo o mal. O Senhor é que está sempre livrando as pessoas, lá onde elas estiver de las terras. É o Senhor que está livrando as pessoas de todo o mal. O Senhor guarda as nossas entradas e as nossas saídas, lá onde nós entrar. O Senhor está nos guardando e cuidando de nós, e lá onde nós sair,
O Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo, porque o Senhor é a nossa proteção, né? O Senhor guarda-nos lá onde nós estiveres, em qualquer lugar de las nações da terra. O Senhor está sempre nos guardando e nos livrando de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo Samuel, capítulo 8. Diversas vitórias de Davi. Capítulo 8, versículo 1. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Ele também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou 2/3 deles. Assim, os moabitas se tornaram escravos de Davi e lhe pagavam impostos. Então Davi atacou o rei de Zobá, Hadadezer, filho de Reobe, quando este foi tomar de novo a terra que ficam perto do rio Eufrates. Davi prendeu 1.700 cavaleiros de Hadadezer e 20.000 dos seus soldados da infantaria. Também alejou os cavalos que puxavam os carros, deixando cavalos somente para 100 carros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer e Davi matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou e eles lhes pagavam imposto. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares aonde ia. Davi tomou 2 oficiais de Hadadezer, os escudos de ouro que eles usavam, e os levou para Jerusalém. Também levou uma grande quantidade de bronze das cidades de Betá e Berotai, que eram governadas por Hadadezer, o rei Toi, da cidade de Amate. Soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então enviou o seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, de ouro e de bronze, e o rei Davi os separou para serem usados na adoração ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que havia tomado dos povos edomitas, os moabitas, os
amonitas, os filisteus e os amalequitas, e fez a mesma coisa com a parte do que havia tirado de Hadadezer. A palavra, ela fala das diversas vitórias de Davi. A palavra, ela fala que Deus deu a vitória para Davi. A palavra começa falando que algum tempo depois Davi atacou os filisteus, derrotou e acabou com o poder deles naquela região. Davi, ele atacou os filisteus, ele derrotou, ele acabou com o poder deles. Ele também derrotou os moabitas e fez com que eles deitassem no chão e mandou 2/3 deles. Davi matou 2/3 dos moabitas. A palavra, ela fala que Deus deu a vitória para Davi, sempre nas lutas que Davi tinha, nas guerras, sempre Deus deu a vitória para Davi. Assim hoje, aonde você estiver, em qualquer lugar da terra, se você colocar em Deus a sua confiança, a sua esperança, por mais que você tenha lutas aonde você estiver na terra, seja o tipo de lutas que você tem na tua vida, Deus ele te dará a vitória. Mas para isso você tem que estar confiando em Deus como Davi confiou. Deus entrega os seus inimigos na sua mão, mas para isso você tem que estar com a confiança em Deus. Davi ele confiava em Deus e sabia que em todas as suas lutas Deus estava junto com ele. Vocês aonde estiverem, em qualquer lugar da terra, por mais luta que vocês tenham, por mais dificuldade que vocês tenham na vida, lembre que Deus está junto com vocês. Mesmo que vocês não estão vendo Deus, Ele está junto com vocês para ajudar vocês aonde vocês estiver na terra, seja na cidade ou seja nos campos. A palavra ela continua falando que Davi ele derrotou os moabitas e fez com que deitasse no chão. Davi ele mediu com uma corda e matou 2/3 deles. Assim os moabitas se tornaram escravos de Davi e lhe pagavam impostos. Deus, quando ele quer ajudar as pessoas na terra, Deus ele ajuda. Assim como Davi derrotou os moabitas, fez com que deitasse no chão, assim como aconteceu isso com Davi, isso acontece aonde você estiver, em qualquer lugar da terra, Deus entrega os inimigos na tua mão e faz com que os seus inimigos se deitem no chão perto de você. Deus faz essas coisas para as pessoas que Ele ama. Deus, ele dá o inimigo nas suas mãos. A palavra, ela fala que as pessoas tinham que pagar imposto para Davi e as pessoas que estavam lutando contra Davi. E a palavra, ela falou. Então, Davi atacou o rei de Zobá, Hadadezer, filho de Reob, quando este foi tomar de novo a terra. De novo, eles tentaram tomar novamente a terra de Davi. E Davi atacou o rei de Zobá.
Sempre nas lutas que Davi enfrentava, Deus ele estava sempre ajudando Davi em todas as suas lutas. Assim vocês, aonde estiverem, em qualquer lugar da terra, saibam que Deus está ajudando vocês nas lutas que vocês têm todos os dias na vida, nas lutas que vocês têm na vida financeira, na vida profissional, nas lutas que vocês têm na família, na luta que vocês têm com os seus filhos, nas lutas que as pessoas têm com as pessoas viciadas que tem na família, nessas lutas de vocês, Deus está sempre ajudando vocês a vencer e tenham fé, confiem em Deus que vocês vão vencer, porque quem está ajudando vocês é Deus. A palavra ela continua falando que novamente eles lutaram contra Davi, mas lutaram novamente contra Davi, mas Davi ele lutou novamente contra o rei. Ali ficava perto do rio Eufrates. Davi prendeu 1.700 cavaleiros de Hadadezer e 20.000 dos seus soldados da infantaria. Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando cavalos somente para 100 carros. Davi ele não desistia. Nas lutas dele, ele continuava. Ele lutou novamente, só que Deus sempre dava a vitória para Davi. Davi prendeu 1.700 cavaleiros. E Davi, ele prendeu esses cavaleiros, que era do rei Hadadezer, e 20.000 dos seus soldados da infantaria. Também ele aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando cavalos somente para 100 carros. Davi ele estava sempre forte nas lutas e Deus sempre dava a vitória. Davi ele tinha estratégia para ganhar as lutas. Sempre Davi ele pensava em cada luta que ele estava lutando, passando, ele sempre estava com a confiança em Deus. E vocês, onde estiverem, em qualquer lugar na terra, quando estiverem lutando, quando vocês estiverem em lutas fortes, coloque sempre a confiança em Deus, a esperança em Deus, porque é Deus que dá a vitória para vocês, como Ele deu para Davi no passado. Hoje Ele dá a vitória para vocês, mas para isso vocês têm que confiar em Deus aonde vocês estiverem, em qualquer lugar das terras. A palavra ela continua falando. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer e Davi matou 22.000 deles. Continuou ali a palavra. Os sírios de Damasco, eles vieram socorrer o rei Hadadezer, mas Davi matou 22.000 deles. Davi matou muitas pessoas, mais homens ali ele matou, porque Davi ele estava sempre com Deus e Deus sempre dava para ele a vitória. Em seguida colocou o acampamento militar na terra deles. Davi os dominou. Davi dominava os inimigos
mas sempre antes Davi sofria bastante, mas no final ele sempre ganhava as lutas, guerra, ele sempre dominava o inimigo no final, porque ele estava junto com Deus e era Deus que ajudava Davi. Davi não ganhava por sorte, Davi ganhava porque era Deus, era o poder de Deus agindo na vida de Davi. E sempre ele estava ganhando todas as lutas. Ele foi vitorioso porque Deus esteve com ele todos os tempos, em todas as lutas que ele tinha, Deus estava com ele. Vocês, aonde estiverem, em qualquer lugar da terra, por mais difícil que seja a sua luta, por mais que você esteja cercado por um exército, saiba que Deus estando com você, não há perigo para você, onde você estiver, em qualquer lugar da terra. Coloque em Deus a sua esperança, a sua confiança. Coloque em Deus, porque Deus vai ajudar você. Aonde você estiver, em qualquer lugar da terra, seja na cidade, seja nos apartamentos, nas casas, seja nas mansões, seja no sítio, na fazenda, seja no vilarejo, nas vilas rurais, seja nas aldeias, seja nas florestas, em lugares desertos, seja nas ilhas, nos povoados, seja aonde você estiver, em qualquer lugar da terra, Deus vai ajudar você em todas as lutas da sua vida. Peça para Deus que Ele vai estar te ajudando, mesmo que você às vezes não veja, mas Deus, Ele está te ajudando em todo o tempo, mas são coisas que você não percebe, porque você está, às vezes, muito fraco, você está com a visão espiritual fechada e você não consegue enxergar que Deus está ajudando você aonde você estiver na terra. É Deus que te ajuda, é Deus que te protege, é Deus que cuida de você. Deus, Ele cuidou de você no passado, Ele cuida no presente e no futuro. Deus cuida de você em todos os tempos. Em todos os tempos, Deus cuida de você enquanto você estiver vivo na terra. Deus está cuidando de você. A palavra, ela continua falando. O rei Toim, da cidade de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, então enviou o seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, de ouro e de bronze. A palavra, ela continuou falando que o rei Toi, da cidade de Amate, soube que Davi, ele tinha derrotado muitos soldados, muitos homens. Ele mandou que o seu filho Jorão fosse lá onde estava Davi para cumprimentar Davi, dar parabéns por Davi ter vencido o rei Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata e de ouro e de bronze. Jorão, ele levou lá para Davi objetos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para ser usado na adoração ao Senhor juntamente com a prata.
eles levaram lá para Davi. Ele foi lá para cumprimentar Davi com seu pai. Mandou ele que fosse cumprimentar Davi pelas lutas, pelas guerras que ele tinha enfrentado e tinha vencido. Ele levou para Davi ouro, ele levou prata, ele levou bronze, ele levou para Davi, mas Davi se separou. Ele se separou para a adoração de Deus, ele se separou para estar adorando a Deus. Por quê? Porque nós sabemos que Deus ele é o dono do ouro e da prata, é o dono de todas as coisas e em toda a terra. Mas Davi ele sempre escolhia as coisas melhor para colocar em adoração para Deus. Assim Deus quer que você faça aonde você estiver em qualquer lugar da terra. Sempre escolha para Ele o que é melhor. Escolha para Deus o ouro, a prata, o bronze. Escolha sempre na sua vida para Deus o que é melhor. Não é que Deus precise de ouro, de prata e de bronze. Ele não precisa, porque Ele é o Criador de toda a terra. Tudo que há na terra é Deus que criou. Deus criou tudo que há no céu, tudo, as estrelas, a lua, os planetas, tudo que há no espaço é criação de Deus. Assim, tudo que há na terra também é criação de Deus. Deus não precisa de ouro, de prata, de bronze, ele não precisa dessas coisas, mas como está aqui no texto, está numa representação que o ouro, a prata, o bronze são as coisas melhor. Então, para Deus, as pessoas têm que dar sempre o melhor, até porque Deus ele não aceita que dê para ele sacrifício com defeito. Deus não aceita. Para ele quer só o que é de melhor. Deus quer para ele as coisas melhor. Deus não quer que você separe o que é melhor para você e dê para Deus o que você não gosta, o que você acha que não tem valor para você. Deus não quer essas coisas. Deus quer que você dê para Ele tudo de melhor em sacrifício. Pode ser em sacrifício de orações, de jejum, pode ser em sacrifício de louvores, de adoração a Deus. Esses são os sacrifícios que Deus quer que você dê para Ele, aonde você estiver, em qualquer lugar da terra. Lembre que Jesus ele morreu na cruz para salvar a humanidade inteira, para que hoje você tenha o direito da sua salvação. Jesus ele morreu na cruz, ele foi o Cordeiro vivo de Deus, ele carregou sobre ele todas as enfermidades, todas as dores, todas as aflições, ele carregou sobre ele para que hoje você tenha a salvação da sua alma, para que você possa escolher a salvação. Deus, ele mandou o seu único filho morrer na cruz por amor grande que ele tem por toda a humanidade. Deus enviou o seu único filho. Se fosse hoje, as pessoas na terra não dariam o seu filho a sacrifício para salvar a humanidade, para salvar outras pessoas. Lembre sempre dessas palavras, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho ao sacrifício vivo, para que todos os povos, todas as pessoas tenham hoje a salvação das suas almas. Deus, ele sempre ajuda as pessoas em qualquer lugar onde as pessoas estiverem na terra.
Glórias e glórias a Deus, glórias e glórias. Deus Todo-Poderoso, Deus de poder. Ó Senhor, eu sei que para o Senhor quer somente sacrifícios limpos, sacrifícios que o Senhor quer. Para o Senhor, muitas vezes os povos esquecem de dar esse sacrifício que o Senhor pede para as pessoas, que o Senhor quer só as coisas melhores para estar as pessoas, quando entrarem em adoração a Deus, dê para Ele só o que é de melhor, é que isso é aceitável